E a gente fala muito sobre a questão das pessoas com deficiência como se fosse uma política nova, né? Como se fosse uma política... melhorou. Obrigado. Como se fosse uma política nova, como se fosse uma coisa muito atual, que as instituições têm que dar conta a todo custo, porque de repente surgiu uma política de inclusão, né? E a gente precisa um pouco desconstruir a história da educação especial para entender que não é bem por aí, né? Que a gente está hoje, nesse momento atual, graças a um grande movimento histórico que aconteceu ao longo de muitos séculos. Então, hoje à tarde, eu conversando com o grupo, eu pedi alguma orientação para o grupo para entender qual que era o público que estaria aqui. Então, eu sei que tem professores, tem servidores, tem alunos, e eu vou tentar fazer um apanhado geral da história da educação especial para a gente cair na questão que a gente está discutindo hoje, que é o fato da inclusão no ensino superior. Porque tem pessoas que já tiveram contato com essa temática e tem pessoas que ainda não tiveram essa questão. Eu queria trazer para vocês um pouco algumas reflexões a respeito da história desde a antiguidade, mas muito rapidamente, porque antes de passar por um slide, a gente pensa na antiguidade como um período com poucos registros históricos. E na antiguidade a gente não sabe muito bem como as pessoas com deficiência eram vistas, como que as pessoas com deficiência eram tratadas, né? Então, subentende-se, em alguns poucos documentos históricos, que essas pessoas eram tratadas como sub-humanas, como nem mesmo seres humanos, né? Então, alguns resquícios históricos trazem esses tipos de indicações, só que isso não é muito reforçado pela literatura. Então, quando a gente pensa... Vocês só passassem, por favor, no slide. Quando a gente pensa na Idade Média, a gente percebe que teve muita influência sobre a religião, o cristianismo. As pessoas com deficiência, principalmente nos povos bárbaros, nas tribos bárbaras, eram vistas como pessoas que atrapalhavam e eram um peso para essas comunidades. Então, a atitude social era de exterminar essas pessoas com deficiência, de subhumanizar essas pessoas com deficiência ainda, trazendo um pouco da postura da antiguidade para a Idade Média. Com o advento do cristianismo, ficou um misto entre a razão e a fé, né? E isso, pode passar, por favor. Trouxe algumas atitudes sociais de proteção ou de extermínio. Proteção quando essas pessoas eram vistas como divinas, e maus tratos e exterminação quando essas pessoas eram vistas como pessoas possuídas pelo demônio ou como pessoas que tinham um certo tipo de culpa, ou a família alguma culpa, que estava sendo colocado em cima daquela pessoa enquanto castigo. Então, nas culturas egípcia, babilônica, assíria e judaica, atribuíam-se certas doenças e calamidades naturais à ação dos demônios. Para afastá-los, recorria-se a algum esconjuro ou exorcismo, principalmente em relação às pessoas com deficiência, porque elas eram vistas, muitas vezes, como pessoas que eram o karma daquela comunidade, e isso fazia com que elas fossem subjugadas, inclusive publicamente. Por favor. Aqui temos duas crianças com deficiência em praça pública sendo julgadas pelo sacerdote em praça pública para dizer o que para a sociedade? Essas pessoas que têm alguma deficiência, provavelmente elas têm algum pecado, ou a família dela também. Então, essas pessoas elas têm que ser eliminadas para que a nossa comunidade seja salva. Ou seja, o sacerdote mostrava para a sociedade que eles estavam eliminando aquele problema da sociedade. E aquele problema era também respaldado por vias religiosas, dizendo que as pessoas com deficiência estavam possuídas pelo demônio.
Isso trazia para a igreja, inclusive, uma visibilidade de que elas estavam salvando aquela comunidade para que todos os problemas daquela comunidade fossem resolvidos, né? Agora, também tinha a questão das pessoas com deficiência visual. Os cegos, naquela época, eram vistos como pessoas que poderiam, talvez, com o sexto sentido, prever o futuro. Então, elas eram o talismã das comunidades. Então, tinham dois tipos de tratamento social que passava desde a exterminação até a superproteção. Pode passar, por favor. Mas, como eu disse antes, tinha uma habilidade entre a razão e a fé. A razão queria mostrar que, às vezes, a fé, que às vezes um demônio poderia ser exterminado via razão, via ciência. Então começou-se a colocar uma cientificidade nas práticas de extermínio do demônio das pessoas com deficiência. Então aqui temos a prática da trepanação, que era a prática de abrir o crânio, a calota craniana, para extrair o que eles chamavam da pedra da loucura. E através da pedra da loucura se extraía tanto a loucura em si, quanto o próprio demônio. Então tinha um conflito paradoxal aí em relação a essa prática. Inclusive, em Roma, tem um templo até hoje que se chama Panteão. E quando você entra no Panteão, o teto do Panteão, ele tem um buraco, é uma circunferência, o teto, e no topo dessa circunferência é uma esfera aberta. Porque quando você entra no Panteão, o demônio sai de você e tem para onde correr. E é por via dessa esfera. E com a mesma teoria, já da antiguidade, isso era pensado na parte da ciência. Então, a prática religiosa, a prática científica era um pouco atrelada ainda à prática religiosa. Por favor. E a igreja começou a pensar sobre as pessoas com deficiência como imagem e semelhança de Deus. Aí começou um impasse, porque as famílias ainda tinham aquela questão da cultura de que se eu tenho um filho com deficiência é porque eu posso ter cometido um pecado no passado, ou alguém deve ter cometido algum pecado, né? Então isso era uma vergonha. Para quem tinha uma deficiência, isso era uma vergonha. A família dessa pessoa com deficiência poderia ter uma vergonha. Então, na calada da noite, a mãe dessa pessoa com deficiência pegava o seu próprio filho, e a igreja passou a aceitar essa diferença porque era imagem e semelhança de Deus. Só que a família ainda não reconhecia que ela não era pecadora, né? Ela reconhecia que ela poderia ser pecadora, talvez o marido, ou talvez vidas passadas, ou algum castigo da própria comunidade que chegou naquela mãe. Então ela, na calada da noite, ela entregava o seu próprio filho na igreja, no convento. E essa é chamada roda dos expostos, né? Era uma bandeira rotatória que a mãe, na calada da noite, deixava o filho, girava a bandeira e dentro o convento passava a proteger e a cuidar dessa criança com deficiência. Só que nesses conventos, os conventos começaram a ter um considerável número de pessoas com deficiência. E passou a embasar um pouco a questão da fé e a razão, algumas práticas de médicos, psicólogos, que tentavam investigar nesses conventos algumas das possibilidades de conhecer o porquê que elas eram daquela forma, né? Então, ou elas eram objetos de estudo, vamos dizer assim, ou elas eram colocadas como bobos da corte, como podemos ver aqui, uma criança com deficiência sendo bobo da corte, né? E isso era uma prática comum, né? E por muitos séculos, desde o século XVIII principalmente, muitas pessoas com deficiência foram colocadas em círculos, né? Até hoje a gente pode reconhecer o anão de circo. A gente tem muito ainda dessa questão histórica que até hoje a gente carrega, como sendo uma aberração, né? Então, isso já começou desde essa época. Só que eu queria que vocês, eu estou falando essa questão histórica para que vocês
aos poucos trouxessem para hoje como que a gente vê a deficiência. Esse exercício a gente vai fazer no final da palestra, porque eu estou expondo para vocês, e depois eu queria entender de vocês o quanto que a gente carrega muitas coisas de caritarismo, de superproteção, de subjugamento, de questão de talvez a gente achar que é uma doença e que não necessariamente é uma doença. Então tem muitas coisas que a gente ainda carrega em base ao que foi construído historicamente. Ao passo, por exemplo, por questões familiares, em um certo período da minha vida, eu tive que crescer com a minha tia-avó. E a minha tia-avó, ela falava, olha, se você tomar leite com manga, você vai dar congestão. Berlândia, eu sou de Berlândia. Então, vai dar congestão, ela falava. Então, tinha aquelas crenças populares que a gente carrega, que a gente pode carregar. Por exemplo, eu trabalhei na educação física e meus colegas e eu trabalhávamos com reabilitação. Teve um colega meu que falou que não entraria na piscina porque ele poderia pegar bactéria. Só que a criança tinha poliomielite. A deficiência física dele era resultado de uma poliomielite. Só que a pessoa, meu colega, de informação, não queria entrar na piscina porque ele poderia pegar alguma bactéria. Então, até que ponto a gente está trazendo ainda algumas concepções que foram construídas ao longo da história? Pode passar, por favor. Então, quando a gente começou a pensar na institucionalização das pessoas com deficiência, a gente teve alguns precursores. Né? O Felipe Pinel, eu acho que a maioria de vocês deve ter ouvido falar que ele deve ser meio Pinel. Né? Então, veio um pouco dessa questão, né, do Felipe Pinel, que foi o precursor que buscou entender um pouco a questão da deficiência intelectual. Né? O Itar, que foi a questão do garoto selvagem, que tentou trabalhar com o garoto selvagem, né? E foi o primeiro a pensar sobre um plano de ensino individualizado. Né? Hoje a gente fala muito de plano de ensino individualizado, mas isso já era feito desde o século XVIII. Então, esse movimento de aperfeiçoamento, de aprofundamento, a gente faz um pouco em base aos que os precursores fizeram. Eduardo Segan e Maria Montessori. Né? Maria Montessori, que também um pouco foi base, inclusive, dos trabalhos de Paulo Freire. Então, a gente tem um pouco dessa questão do que a gente carrega pedagogicamente, inclusive, a partir desses precursores. Né? E, só que esses precursores eram feitos de forma isolada. Na Revolução Francesa, em 1796, que teve a questão da defesa do direito de educação para todos. Mas aí você pensa na época, né, a educação para todos era para todos, mas a divisão era para pessoas da classe baixa e pessoas da nobreza. A educação era diferente. Então, a educação especial começou para separar classes socioeconômicas, né, e passou-se a construir classes especiais para aqueles que eram os mais desfavorecidos socialmente e as pessoas abastadas, para manter até mesmo a própria herança, eram educadas em base a um currículo diferenciado. No século XX, as guerras trouxeram muitas pessoas com deficiência em base à própria guerra. Então, os mutilados inválidos civis, as pessoas que ficavam surdas, que ficavam cegas por causa de explosões. Então, a sociedade passou a ver com mais frequência pessoas com deficiência em seu meio. E mais do que isso, as pessoas que antes eram tidas como heróis de guerra, às vezes eram mutiladas ou invalidadas, e isso era um passo para poder fazer com que a sociedade questionasse. Peraí, se antes era herói, agora não é nada? Né? Então a sociedade começou a falar, peraí, né, essa pessoa pode ter um espaço. E aí, pode passar. O médico Ludwig Guttmann, lá na Inglaterra,
ele fez no hospital, práticas específicas de esporte voltadas a pessoas com deficiência. Os inválidos civis, os mutilados inválidos civis e militares, eram colocados nesses hospitais, mas com práticas esportivas. Então, começou a pensar numa visibilidade social maior, porque isso trouxe à tona a possibilidade dessas pessoas fazerem alguma coisa, não ficarem paradas, encostadas, né? E, inclusive, foi o Hospital Stoke Mandeville. O Mandeville, ele foi o que deu nome ao mascote das Paralimpíadas de Londres, de 2012. Então, em homenagem a esse hospital, que o mascote se chamou Mandeville também, né? Então, teve uma mudança na visão social, condenando as teorias eugênicas do nazismo, mostrando que não é porque tem alguma deficiência, porque no nazismo uma criança sem orelha, uma pessoa que fazia xixi com frequência, já era de uma pessoa que tinha algum certo de desvio e poderia ir para prática eugenista. E aí isso passou então, né, depois dos anos 40 da guerra, depois passou-se essa prática, e na década de 60, no final da década de 60, teve os movimentos estudantis. Os movimentos estudantis, aqui, a gente também teve os movimentos estudantis que tiveram participação ativa das pessoas com deficiência. E aí começa um pouco as reivindicações das pessoas com deficiência também ao direito à educação comum. Então não começou do dia para a noite, né? Eu passei esse histórico rapidão para vocês entenderem que não começou do dia para a noite, né? As pessoas com deficiência hoje estão nas universidades graças a vários movimentos que fizeram com que hoje pudéssemos discutir hoje, está fazendo hoje esse ciclo de palestras. Então, no século XX, né, nesse período teve um movimento de integração. As pessoas com deficiência ali, junto aos outros, só que não necessariamente participando, né? Pessoas, aquela era a perspectiva da integração. Eu estou dentro, mas eu não participo de todas as práticas. Então essa perspectiva era de inclusão. As escolas comuns, a partir da década de 70, depararam-se com a diversidade em sala de aula e não sabiam como atender a tantas diferenças e necessidades educacionais em um espaço único. É muito diferente do que a gente está discutindo hoje sobre lucro, né? Porque hoje as universidades não estão sabendo como lidar com os alunos que desde a década de 70 estão entrando nas escolas comuns, mas que até hoje não conseguiram entrar no ensino superior. Então está sendo uma coisa nova, muito recente, e a gente ainda está aprendendo a lidar na universidade. E é estranho como quando a gente faz um paradoxo aí, um confronto, porque é a universidade que forma os professores que estão na escola. Mas a universidade não está preparada para acolher as pessoas com deficiência, mas os professores têm que estar preparados lá na escola. Então, assim, a gente cobra dos professores da educação básica que eles estejam preparados, mas a universidade também não está preparada. Nem mesmo na maneira de avaliar os alunos, independente se tem ou não deficiência. A gente ainda continua reproduzindo movimentos de reprovação, né? Avaliação engessada. Então, muitas vezes a gente está reproduzindo a formação dos professores de hoje que vão chegar na escola e vai reproduzir a mesma coisa que a gente está criticando, né? Então, a gente tem que parar para pensar um pouco sobre as nossas práticas aqui na universidade também, né? Então, as estratégias das escolas eram o quê? Segregar e reforçar o fracasso escolar. Ou deixavam passar, estava diferente? Ou a gente fazia alguma estratégia de avaliação engessada que ou estava dentro daquele padrão, ou quem é fora daquele padrão está fora da curva, está fora, né? E o fracasso escolar, a dificuldade de aprendizagem ficaram circunscritas na cultura e no debate de currículo escolar. Todo movimento passou a ser, a culpa passou a ser do público, né? Parecia que a comunidade escolar não parava a pensar sobre a sua própria prática, sua adequação dos espaços, a sua maneira de trabalhar a questão da deficiência, de sensibilizar o contexto.
que é o que a gente está fazendo nesse ciclo de palestras, né? Nas 2 palestras, todo ano parece que tem algumas atividades específicas, então tem essa... Pode passar, por favor. Então a gente teve esse movimento de ingresso na escola e hoje em dia, há 10 anos mais ou menos, cada vez mais a gente vê acesso das pessoas com deficiência no ensino superior. Então, a gente vê aqui que utilizam o núcleo. São 15 alunos com deficiência. Autodeclarados, são 71 alunos autodeclarados. Mas tem outros que não se autodeclaram. Então, assim, você vê cotidianamente que esses alunos estão ingressando cada vez mais nas universidades. O problema é que as oportunidades de orientação para o mercado de trabalho ainda não são suficientes. Então, uma coisa é você falar assim, vamos acessar a universidade, mas aí chega na universidade tem um monte de dificuldades. O aluno passa por diversas dificuldades no seu contexto acadêmico, nas relações interpessoais, e isso a gente vê muitas vezes quando a gente fala que está, por exemplo, um ônibus adaptado. O ônibus adaptado, às vezes, não é um ônibus adaptado, às vezes é uma van que passa, pega o aluno com deficiência física, e nesse contexto, o aluno com deficiência física ele perde a oportunidade de entrar num ônibus coletivo, comum, adaptado, ok, mas ele perde os códigos sociais, ele não fica sabendo da festa que vai acontecer à noite, de uma reflexão crítica política da universidade que um colega tem, que isso ele vai perdendo muitas vezes o contato com os próprios colegas e ele vai ficando invisível na universidade. Ele vai sumindo, vai desaparecendo na universidade, mais do que já era. Né? Às vezes a pessoa com deficiência física fica ali, o cadeirante, mas o cadeirante nem sempre ele é institucionalmente visível, né? Na maneira mais ampla da palavra. Então, a gente percebe, quando a gente tem um relatório da Organização Econômica do Desenvolvimento, a Organização do Desenvolvimento Econômico, mostra, os vários países da ONU mostram que essa acessibilidade melhorou mesmo discretamente nos diversos países. Só que ainda tem muitas dificuldades em relação aos próprios serviços oferecidos a essas pessoas com deficiência. 46 milhões de pessoas estão sem empregos, sobretudo os jovens, e o acesso aos serviços sociais continua insuficiente para a maioria das pessoas. A gente coloca isso aqui porque, se os alunos com deficiência estão entrando na universidade, como que a gente pode pensar nessa pessoa que já é discriminada socialmente a entrar no mundo do trabalho? A gente muitas vezes para e pergunta, para que elas estão na universidade se elas não vão entrar no mercado de trabalho? Se a gente carimbar isso na vida da pessoa, ela jamais vai fazer um plano de vida a longo prazo. Então elas estão sendo sim guerreiras, de estar tentando entrar na universidade, mas quando elas entram na universidade, passam por 4, 5, 6 anos na universidade, se formam, elas vão entrar lá no mercado de trabalho para atender o telefone, para tirar xerox. Então, de que adianta a formação dela na universidade? Então, o que é inclusão? Né? O que vem a ser a inclusão? Eu estava falando hoje na reunião que, na Suécia, eles fazem a política de inclusão, mas independente do espaço educacional. Na educação, as pessoas com deficiência lá, muitas delas estão nas instituições especiais. Só que 92% delas estão no mercado de trabalho. Então, se você pensar no espaço, enquanto sendo um espaço coletivo, como sendo o único caminho para poder fazer inclusão, a gente tem que parar para repensar sobre isso. Né? Não que a gente tenha que fechar as portas, longe disso, mas a gente tem que ter dar opção de escolha. Né? A sociedade tem que dar a opção de escolha para essa população. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem que dar a opção de escolha para o aluno com deficiência que chega aqui e quer ou não declarar a sua condição de deficiência. Depois a gente vai poder discutir sobre isso. Pode passar. Então, existe um aumento significativo no número de estudantes universitários com deficiência. Isso são vários estudos que comprovam, desde a década de 90. E a promoção do acesso aos níveis educacionais mais elevados ainda não garante a inserção profissional dos estudantes, inclusive aqueles universitários
Principalmente se as instituições não oferecem programas de orientação acadêmica e profissional que correspondam às exigências do território. Então a gente vê aqui uma universidade aqui no topo, só que ela é deslocada num contexto mais amplo. A universidade ela é um território à parte, parece. Ela não dialoga muito com o contexto, que a gente vive aqui. Num contexto, isso é geral, a universidade é vista como um mundo à parte. E o mundo de fora parece que também é visto como um mundo à parte, como se a gente estivesse olhando de fora para analisar, para discutir algumas relações, só que a gente não entra, muitas vezes, no próprio contexto que a gente está inserido, né, para além da universidade. Então, a gente muitas vezes está fazendo iniciativas institucionais que não dialogam com o contexto, apesar dos programas de extensão, muitas vezes a gente está sem esse diálogo com o contexto mais amplo. A gente fala aqui hoje, né, que a gente está conseguindo trabalhar sobre as questões do ensino superior, só que em vários países, desde a década de 80, tem programas de orientação acadêmica e profissional dos alunos com deficiência. Essa é uma questão nova no Brasil, principalmente depois da política do programa Incluir, que de 2005, mas foi implementado em 2007, e isso, nos últimos, agora a gente pode falar dos 10 anos, né, a gente ainda tem muito a avançar. Ao passo que tem algumas instituições que estão com boas práticas e outras que estão começando agora. Então, o diálogo é super importante, entre as instituições também, porque tem muita gente que já fez o caminho das pedras e que pode dar uma mão para outra universidade que não fez o caminho das pedras ainda, está começando. Então, a gente começa a olhar para fora também. A gente começa a olhar para as outras práticas, para a gente voltar para a nossa própria realidade, mas com outros olhos. Se eu quisesse fazer em Dourados tudo que a UFOP faz, eu ia penar muito. E em Dourados, na Universidade Federal da Grande Dourados, o contexto lá é de alunos indígenas, alunos de assentamento. Então, a gente tem uma diversidade mais ampla, mais forte lá, culturalmente mais forte. E, quando eu falei da questão da eliminação das pessoas com deficiência, me veio sempre a questão dos indígenas. Porque os indígenas, culturalmente, eles têm, algumas tribos têm a prática de infanticídio. Quando a criança nasce com deficiência, tem a questão do infanticídio. Lá em Dourados, eu estou vendo que tem escolas especiais para alunos indígenas com deficiência. Então, olha o tanto que vai modificando. Mas eles estão sendo aculturados? Não sei, ainda não parei para pensar sobre isso. Mas eu reflito sobre. Né? Para entrar naquela cultura, eu preciso ir com uma visão muito aberta. Né? E isso daqui, quando a gente fala de outros países, outras práticas, a gente tem que olhar, mas com um olhar de reflexão, para a gente voltar para a nossa própria realidade e pensar de maneira diferente, ou pelo menos respaldada por outras práticas. Então a gente vê, né, as iniciativas estão ainda desconectadas de um contexto social mais amplo. 16% das pessoas com deficiência estão em idade produtiva, segundo o relatório da Unesco, agora de 2014. E o que a gente percebe é o quê? Que quando a gente pensa em risco de pobreza, 14,9% das pessoas estão em risco de pobreza quando não têm deficiência. Quando essas pessoas têm deficiência, esse risco sobe para 21,1%, segundo esse mesmo relatório de Halavisky, que é da Unesco, de 2014. Então, quando a gente começa a pensar que a pessoa com deficiência, ela ainda também, além de ser discriminada socialmente, ela corre o risco de pobreza mesmo, mais do que o restante da população, a gente tem que pensar com mais cuidado, sim. Né? Então, o núcleo de acessibilidade ele pode também contribuir para isso. Então, tem alguns planos de ação, né? Do Conselho Europeu, da Europa 2020. Agora, em maio, eu fui para uma reunião na Unesco sobre a Agenda 2030. E na Agenda 2030 tem 2 parágrafos relacionados a pessoas com deficiência. Então, quando você pensa em toda uma Agenda 2030, ter 2 parágrafos sobre pessoas com deficiência, quando a gente fala de educação inclusiva, inclusão escolar, inclusão no ensino superior, a gente está vendo tanto que até as próprias organizações mais que dão mais, como que eu posso dizer, que direcionam mais as políticas internacionais, elas também estão
muito aquém do que poderia ser. Né? Poderia ser uma sessão, mas não, está ali para constar, mas está muito de maneira incipiente. Então, aí a gente vai pensar no Brasil. Né? Como a gente pode acompanhar as implicações dessas políticas nos diversos contextos do Brasil? Então, o professor Ricardo Lins, da UFRN, ele difundiu um questionário em todo o Brasil para todas as universidades federais. Né? E eu e ele estamos analisando os dados, né? A gente está sempre em diálogo, e eu trouxe, já mandei para ele os dados, a gente está dialogando, e a gente vai trazer agora um pouco da realidade nacional sobre a inclusão no ensino superior. Quando a gente pensa em pessoas com deficiência no Brasil, a gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E quando a gente vê esse gráfico, eu vou tentar descrever para vocês, só 6,66% tem um ensino superior completo. A maioria, 61%, está sem instrução ou tem um fundamental completo. Então a gente percebe que a população do ensino superior, ela ainda está muito aquém do que poderia ser. Então a gente percebe que hoje, 2004 aumentou muito, mas a gente vê que era 0,12% em 2004 e 0,42% em 2014. Aumentou? Aumentou. Mas quando a gente vê na prática, a gente percebe que ainda é muito pouco. E 63% das universidades têm um documento institucional sobre a inclusão no ensino superior. Mas ainda tem 33% que ainda não tem nenhum documento institucional que garanta a inclusão no ensino superior. Pelo menos algum estatuto, regimento, etc. O público-alvo varia muito. Tem universidades que trabalham só com alunos com deficiência, que é pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual. Tem pessoas que trabalham com as 3 categorias políticas definidas pela política, que é pessoas com deficiência, que são essas 4, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, e tem umas que buscam só 2 categorias, atendem só 2 categorias, ou outras 2 categorias, deficiência e TGD, ou deficiência e altas habilidades de superdotação. A maioria trabalha com 100% com graduação, e algumas atendem alunos da pós-graduação, ensino técnico e educação básica. A equipe de núcleos varia muito, mas aqui eu elenquei tudo que apareceu, porque um tem só um, outra universidade tem só 2, outra universidade só tem 3. E tem os adicionais também, né? A gente fala adicionais, só que não é adicionais, é porque compõe mesmo. É só um a mais que são menos frequentes. E também há parcerias com outros setores da universidade. Então, às vezes a gente pensa que o núcleo é uma casinha das pessoas com deficiência na universidade. A gente pensa que é uma caixa em que não dialoga com o restante da universidade. O que a gente tem que tentar superar, né? Para poder dialogar, e eu fiquei muito feliz hoje quando eu vi na reunião, hoje à tarde, que tinham outros setores, a própria a Prace também trabalha com o núcleo, em diálogo, tem uma equipe multidisciplinar. Então, isso eu acho que é muito rico. Tem apoios suplementares com outros núcleos, setores de saúde, departamentos, bibliotecas, laboratórios, secretarias, divisões e assessorias, serviços de apoios acadêmicos, etc. E apoios administrativos, porque também precisa de uma questão administrativa. Não vamos pensar que é um ato de bondade, de missionarismo, né, que a gente vai chegar na universidade e tentar, a pessoa com boa vontade tenta trabalhar com a pessoa com deficiência. É uma questão institucional. Tem que se pensar numa cultura institucional a partir dos outros setores também. E também, além das ações comunitárias, DCE, né, e Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Pode passar, por favor. A participação das famílias nem sempre acontece, depois a gente pode discutir no diálogo melhor. E eu falei sobre a questão de olhar para os outros, para olhar para as nossas realidades políticas. Né? Pode passar, por favor. Quando eu fiz o doutorado na Itália, eu trabalhei no núcleo de acessibilidade lá por 3 anos, e a gente fez parte de um projeto europeu, que era
para orientação acadêmica e profissional dos estudantes universitários com deficiência, envolvendo 5 países. E nisso a gente conseguiu, a gente buscou elaborar documentos que facilitassem esse acompanhamento do aluno com um dossiê, para facilitar também o mercado de trabalho e identificar um perfil adequado para essa realidade. Então, tem alguns artigos que falam sobre acessibilidade que vai além da acessibilidade arquitetônica, que é uma acessibilidade atitudinal, comunicacional, tecnológica, etc. E isso baseou um pouco a prática que eu estou fazendo na UFGD, junto com outras pessoas, tentando sensibilizar outras pessoas da instituição, para poder fazer uma política inclusiva. Sendo que o núcleo multidisciplinar, ligado à reitoria, ele perpassa pelos diversos setores da universidade, no sentido de ser um setor pivô, que vai amortecer cada caso de deficiência, de alunos com deficiência, para poder remanejar aquele caso para os diversos setores. Para o núcleo de acessibilidade, para a pró-reitoria de extensão, para o setor de estágio, a parte de comprar equipamentos, então tem todo esse diálogo. Então, eu estou fazendo um aplicativo agora que faz o cruzamento entre o perfil do aluno com o mercado de trabalho, né? E, pode passar, por favor? Pode passar, isso. Não, desculpa, aqui esse quadro. Só para fechar, gente, eu trouxe para vocês esse quadro aqui, porque a gente falou do histórico, e a gente falou do histórico e não parou muito para pensar sobre como que a gente vê hoje, né? Anterior à Idade Média, a gente pensa muitas vezes em eliminação. Muitas vezes a gente segrega as pessoas com deficiência nas nossas práticas, né? Na Idade Média, ou a gente superprotege, ou a gente maltrata. Na escola, muitas vezes, você vê os professores superprotegendo, né? O aluno que... Aí tem a questão do coleguinha que sempre quer ir ao banheiro com o aluno cego, porque quer ser caçado junto. Então, tem algumas coisas que, culturalmente, isso ainda acontece, né? Renascimento, isolamento em hospitais e hospícios, e em meados do século XX começam-se os direitos sociais, integração e inclusão. Pode passar mais um? Obrigado. Então, eu trouxe a questão da história para a gente pensar um pouco sobre a relatividade, compreender as próprias concepções e atitudes, para ter uma conscientização da injustiça, do preconceito e da discriminação negativa, para a gente criar valores e atitudes positivas. Pode passar mais? Isso. Porque quando a gente pensa que a gente não pode se aproximar de uma pessoa com deficiência, como eu falei o caso do meu colega na piscina, a gente vai internalizar um certo tipo de atitude, e se um colega vê e não tiver informado, ele pode reproduzir isso. Então, se eu falar que poliomielite, a bactéria da poliomielite pega, e o outro está desinformado, ele vai acreditar que a bactéria da poliomielite vai pegar, e ele vai representar socialmente isso, através da atitude. Então, a concepção pessoal, ele vai gerar uma atitude, e essa atitude ela vai passar pelas representações sociais. E isso a gente vai sempre fazendo esse movimento. Então, quando a gente chega na universidade, tem um aluno com deficiência, eu carimbo ele com um aluno com deficiência, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se ele não quer autodeclarar a sua condição, a gente tem que respeitar essa condição dele, né? E também, quando quer declarar, como fazer isso sem que seja uma super coisa para poder super destacar esse aluno no contexto universitário. Pode passar mais um. Isso, pode passar essa. Então, vou fechar com isso. Se por um lado, a utilização do conceito de diversidade pode revelar o surgimento de uma inflexão do pensamento social, por outro, a imprecisão ou seu uso indiscriminado pode restringir-se ao simples elogio às diferenças, pluralidade e diversidades, tornando-se uma armadilha conceitual e uma estratégia política de esvaziamento e ou apaziguamento das diferenças e das desigualdades. Então a gente fala muito da política de diversidade, mas a gente acaba apagando as diferenças. Então quando a gente fala que a universidade tem a política da diversidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tende a apagar as diferenças. Bom, algumas referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição para diálogo.